Rodrigo Mesomo, eu sou candidato pelo PSDB e tenho toda uma trajetória na vida acadêmica. Sou professor universitário há 20 anos e sou advogado, portanto sou um homem da iniciativa privada e que resolvi me candidatar justamente porque discordo da visão de mundo dos meus interlocutores. Discordo em absolutamente tudo. Este país é um país absolutamente liberticida, é um país hostil à iniciativa privada. Hoje o Brasil é um país que se encontra com estagnação econômica, é um país que se encontra com inflação persistente e de viés de alta. 2015 será um ano, portanto, de grandes ajustes, porque as administrações esquerdistas prestaram um desserviço à nação. Nós vamos ter que ter realinho de questões energéticas, tanto na energia elétrica quanto no petróleo. Do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, o governo que estes senhores nos legaram, protagonizou os maiores espetáculos de corrupção que já tivemos notícia nesta nação. Nós estamos com a cúpula do partido na papuda. Nós não estamos, portanto, falando de pessoas que cometeram malfeitos, como a presidente Dilma diz. Cometeram crimes. Crimes. A campanha presidencial tem sido discutida de dentro do presídio da papuda, porque o socialismo, aonde foi implantado, só trouxe miséria e morte. Me digam um país do mundo aonde o socialismo foi implantado e houve prosperidade econômica, houve desenvolvimento das condições de vida. União Soviética, Cuba, Coreia do Norte, Vietnã, Camboja. Me digam um país aonde a visão de mundo destes senhores prevaleceu e houve prosperidade econômica. Muito foi dito sobre educação aqui. Educação pública e gratuita. Estes senhores falam em educação pública e gratuita como se existisse almoço grátis. Não existe nada que o governo dê que antes não tenha retirado de alguém. A carga tributária neste país está chegando a 40%. Nós nunca tivemos na história um país que tivesse melhorado suas condições de vida e tivesse uma carga tributária tão escorchante quanto a nossa. A educação no Brasil ela é ruim justamente porque é o Estado a que detém o controle tanto de grades curriculares quanto de estruturas operacionais. Portanto, estamos no caminho errado. Estamos nos transformando numa Venezuela, estamos nos transformando numa Argentina. O partido destes senhores prega uma lei de mídia que será, portanto, o controle dos órgãos de imprensa, sob o eufemismo de controle social da mídia. Digam a verdade, digam que querem a censura da imprensa. Empreender neste país virou sinônimo de explorar a demonização do mercado, a demonização do ato de empresariar. Acho muito a pergunta é muito interessante. Eu acredito que toda e qualquer corrupção deva ser investigada e punida, e eu acho muito bom. Eu acho que o que diferencia os partidos não é a inexistência de corrupção em alguns partidos e em outros sim. Muito pelo contrário, a corrupção é algo que permeia a estrutura do Estado. A diferença é que em alguns partidos os corruptos presos, condenados, são recebidos como heróis com braços erguidos, ao passo que em outros partidos os corruptos são expulsos. Eu acho que essa que tem que ser a diferença. A questão moral, a régua moral é que precisa mudar. E, portanto, existem corruptos em todos os partidos. A diferença está no modo pelo qual estes corruptos são tratados. O corrupto não deve ser recebido como herói, ainda mais tendo sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Esta é que me parece a diferença fundamental.
Se o Estado é gigantesco, existe um gigantesco espaço para que a corrupção aconteça. Se o Estado é mínimo, as estruturas estatais são enxutas e que se dedicam absolutamente ao que é essencial: segurança, justiça, saúde, educação, nada mais que isso, e não prospectar petróleo, e não fazer usina hidrelétrica. Isso a iniciativa privada faz muito bem, melhor e mais eficiente. Ou seja, quanto maior o Estado, mais espaço nós estamos dando para as barganhas políticas. E, infelizmente, a política no nosso Congresso Nacional, ela é feita de barganhas políticas. E, portanto, enxugar o Estado é premissa para diminuir os espaços da corrupção. A esquerda gosta muito disso, manipular as palavras. A esquerda, ela se apropria da expressão democratização. Toda vez que a esquerda quer confiscar patrimônio alheio, a esquerda usa essa palavra muito bonita, que é o que? É democratização. Democratizar o bolso alheio, esta que é a questão. Digam logo o que querem expurgar a propriedade. O socialismo, ele é incompatível com a liberdade, e aí há uma contradição de termos. Não há socialismo e liberdade. Socialismo e liberdade, na mesma palavra, é incompatível, porque na medida em que alguém queira resistir ao expurgo econômico, a partir do momento que alguém queira dizer: eu não vou ceder a minha propriedade privada, este será fuzilado pelo socialismo, como em todas as experiências socialistas ocorreu. Sobre a questão da Luciana Genro e o socialismo, me parece isso. O Che Guevara, me desculpe, mas hoje a história de Che Guevara é muito bem documentada. Este senhor comandou pelotões de fuzilamento. Este senhor, sob o manto do ícone da liberdade, foi à ONU e discursou na ONU, um discurso que os senhores podem pegar no YouTube, onde ele começa da tribuna da ONU dizendo: fuzilamos e continuaremos fuzilando em Cuba até que se faça necessário. Ou seja, Che Guevara, meus caros, teria fuzilado muitos dos senhores. Che Guevara teria fuzilado homossexuais. Por quê? Porque fez isso em Cuba. Então vamos parar com esse ícone que não passa de um psicopata. Presos políticos em Havana. A Revolução Cubana matou algo em torno de 1% de sua população, e temos presos políticos em Havana até hoje. Então, é lamentável que este tipo de sistema seja defendido. As pessoas estão insatisfeitas porque querem uma mudança estrutural. Infelizmente, as pessoas pregam de modo difuso soluções que envolvem o aumento do Estado, quando o nosso problema é o Estado. Nós precisamos gerar emprego e renda neste país e não expandir o programa do Bolsa Família. Hoje, 1 em cada 4 brasileiros depende do Bolsa Família, quando o melhor programa social é a geração de emprego e não o assistencialismo. Enquanto nós não invertermos esta lógica e propiciarmos um país onde empreender e gerar emprego seja fácil, aonde a prosperidade econômica seja fácil, e insistirmos num caminho aonde o assistencialismo seja cada vez maior, nós não teremos um futuro promissor. É muito interessante estas disposições que são mencionadas aqui, de que o Brasil gerou uma estrutura melhor, de que o Brasil tirou X ou Y milhões de pessoas da miséria, quando na verdade o que aconteceu, e estamos aqui numa universidade, então precisamos mencionar a verdade, que o que nós temos são alterações na regra estatística. Ou seja, muitas das pessoas não melhoraram de vida, elas foram classificadas na classe média, porque agora, no governo destes senhores, a classe média é quem ganha R$700. Então é fácil você mudar a regra estatística
e a partir de uma mudança de metodologia e de régua estatística, você introduzir determinadas pessoas na classe social considerada média. Quem ganha R$700 não é classe média aqui e em lugar nenhum do mundo por nenhum padrão econômico. O Brasil é um país que continua majoritariamente pobre. E a esquerda se arvora como defensora dos pobres. Mas como defender os pobres com uma classe, com uma carga tributária de 40%? Quando um pobre sai do SUS, sobrevive ao SUS, que é o socialismo na medicina, ele vai a uma farmácia para tentar adquirir um remédio, paga em média 33% de carga tributária sobre esse remédio. Isto é auxiliar os pobres? Quando nós pegamos o ranking da liberdade internacional, observamos as sociedades mais livres e comparamos esse ranking ao ranking do IDH, o desenvolvimento humano, é perceptível um alinhamento. As sociedades mais livres do mundo conseguiram gerar os melhores índices de desenvolvimento humano. Portanto, há uma íntima relação entre qualidade de vida e liberdade econômica. Quanto maior a intervenção econômica, quanto mais grave a intervenção econômica, e na escala embaixo nós temos países como Cuba, Coreia do Norte, Venezuela, pior a qualidade de vida da população. Portanto, é uma falácia que precisa ser desfeita, de que quanto mais Estado, melhor vive a população. Infelizmente meu tempo acabou, 3 minutos. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, agradecer aos meus colegas de bancada, agradecer a iniciativa do DCE. Muito obrigado a todos.